Existe um ditado popular entre o povo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Que coisa absurda! O Salmo 19, versículo 8 diz o seguinte: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Essa história de que Deus escreve certo por linha torta é papo furado. Deus é perfeito. Torto é o entendimento de quem inventa essas mentiras. Salmo 145, versículo 17. Diz que o Senhor é justo em todos os caminhos e fiel em todas as suas obras. O Salmo 33, versículo 4, diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Não tem nada de torto na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se difere em muito dos ensinamentos religiosos. E este sim, tem muita coisa torta por aí, muita coisa encoberta por baixo dos panos que as religiões inventam para tentar levar o povo a fazer o que eles querem, né? Vamos falar a verdade aqui. Mesmo que a pessoa não tenha nunca ouvido falar de Deus, voltando na palavra de Deus, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar de Deus e nunca tenha lido a Bíblia, ela percebe claramente quando é Deus que está falando. Não tem engano, não tem como a pessoa se enganar, entendeu? Quando Deus fala com ela, ela percebe. Porque as palavras de Deus, elas proporcionam paz e alegria no coração. E além disso, ela nos abre o entendimento. Existe uma grande diferença entre o que o homem ensina e os preceitos de Deus. Tudo que é criado pela religião, seja ela qual for, além de ser uma coisa mística, porque nunca é muito claro, ele sempre tem aquela superstição, aquele misticismo. Além de ser místico, é uma coisa ameaçadora. E as pessoas que seguem as religiões, na maioria das vezes, o faz por medo de alguma coisa. Ao passo que aqueles que aplicam o coração em conhecer a Deus, o fazem por puro prazer e satisfação. Tem diferença. O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado, quer dizer feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz aquele que não anda segundo o conselho de ninguém. Não se assenta no caminho dos pecadores. Não permanece, não vive no pecado. Pecar todo mundo peca, mas você não pode viver naquilo ali, sempre, entendeu? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que essa pessoa é feliz? Vamos ler de novo. Diz assim: bem-aventurado, que quer dizer feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não permanece no pecado, não permanece no erro. Quando ele percebe que ele está errado, ele se conserta. E não se assenta na roda dos escarnecedores, não vive como um zombador. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Já viu como é uma árvore plantada perto na beirada do rio? Desenvolve, que é uma beleza. As folhas dela não caem. Na estação própria ela vai dar fruto. É uma árvore vistosa, forte, né? Assim diz a palavra de Deus que será a pessoa que
não se conserva no erro, mas tem o prazer dela na lei de Deus, na palavra de Deus. Diz mais, não são assim os ímpios, mas são semelhantes à palha, à moinha que o vento espalha, aquela poeira pelo que os ímpios não subsistirão em juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. A coisa mais sábia que alguém pode fazer na vida é desejar conhecer o Criador. À medida que a pessoa vai se dedicando em aprender, mais ela vai conhecendo a respeito dos direitos que ela tem de ser abençoada. Porque é um direito seu ser abençoado, você sabia disso? É um direito meu ser abençoado. Jesus veio, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu vim para desfazer as obras do diabo. Ele veio, venceu o diabo, tomou da mão do diabo tudo aquilo que o diabo havia roubado do homem quando enganou Adão e Eva no paraíso. Toda aquela autoridade que o homem tinha para dominar sobre todas as demais criaturas. E Jesus veio fazer isso. Fez, venceu, derrotou o diabo, tomou tudo, conquistou bênçãos para a gente. Nós temos o direito de ser abençoado. Mas só aprende isso quem se dedica a aprender de Deus, a ouvir a palavra dele, porque é ela que revela para a gente. E quanto mais essa pessoa conhecer, mais ela recebe bênção. E quanto mais bênção ela receber, mais ela vai aprender de Deus. E quanto mais ela aprender, mais ainda vai ser dado para ela. Marcos capítulo 4, versículo 25, Jesus disse isso. Ele disse, pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quando você tem a palavra de Deus, quando você tem Jesus com você, porque Jesus é a palavra de Deus, se ela habita no seu coração, é porque ele está habitando no seu coração. Se você não tem a palavra, você não tem Jesus, porque a palavra é ele. Como diz no primeiro versículo do livro de João, capítulo 1, do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nós vamos ver isso. Então, o verbo, a palavra de Deus, estava no princípio com Deus. Quando ele criou o céu e a terra, ele criou tudo com a palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja, forme a porção seca, a terra, apareceu a terra. A palavra era Jesus com ele. Tudo foi criado por meio dele. Então, Jesus disse isso, ao que tem, quer dizer, aquele que tem a presença dele na vida, aquele que tem as palavras dele, mais lhe será dado. Cada vez mais ele vai recebendo mais, porque ele vai aprendendo mais, conhecendo mais e conquistando mais, tomando posse cada vez mais daquilo que pertence a ele, porque Jesus conquistou tudo para a gente. Mas aquele que não tem, até o que ele pensa que ele tem vai ser tirado, porque o que é do mundo vai ficar no mundo, você não vai levar nada do mundo. E olha só, não há religião no mundo capaz de oferecer ao cidadão a vida plena que há em Cristo Jesus. Não há religião que faça isso. Ele disse, João 10:10, como eu disse há pouco, está escrito, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que é que isso não tem sido uma realidade na vida de todos? Se ele falou, eu vim para que tenham vida, e tenham vida abundante, por que nem todo mundo está participando disso? Porque Jesus veio, mas nem todos perceberam a sua presença, nem todos percebem a sua presença. Ele disse aos fariseus, os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos, que se consideravam os doutores da lei. Eles pregavam que para se agradar a Deus, cada pessoa tinha que obedecer às Escrituras, mas eram obrigados também a guardar as tradições dos seus antepassados. E muitas vezes, para honrar as suas tradições, eles violavam a lei de Deus. Então, voltando aqui, Jesus disse aos fariseus, João 8:21, eu me retiro, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.
E os fariseus ficaram pensando: para onde que esse camarada vai que a gente não pode ir? É que Jesus voltaria à sua forma primária, né? Sua forma gloriosa, que é a palavra de Deus. Iria para o céu, iria para, né? Voltaria para junto do Pai. E Ele é a palavra, da sua forma gloriosa. Então só se vai a Jesus pela leitura da Bíblia. Erra muito os religiosos, porque eles ficam imaginando Jesus como homem até hoje. Jesus não é homem, Jesus é Deus. Ele veio na forma humana, porque precisava vir na forma humana para pagar, para cumprir por nós a lei que tinha que ser cumprida, entendeu? E foi colocado sobre ele os nossos pecados, as nossas doenças, e ele se ofereceu como um sacrifício por todos nós. E quando ele morreu, diz a Escritura que ele foi no inferno, venceu, destronou os principados e as potestades, que são os demônios, o diabo e seus demônios, tomou a chave da mão dele, tomou da mão do diabo tudo que ele havia roubado do homem e voltou para o céu com toda essa, né, com todas essas bênçãos para nós. Ele conquistou todas essas bênçãos para nós. Por isso, quando ele veio na forma humana, ele já avisava: eu vim para que vocês tenham vida. O pessoal não entendia isso, que ele viria para resgatar o homem, né, e reconciliar o homem com Deus, e levar o homem de volta à vida verdadeira, porque o homem estava separado de Deus por causa do pecado de Adão. Hoje só se vai a Jesus pela leitura da Bíblia, porque a Bíblia, ou seja, a palavra revelada, aquela palavra que revela no seu coração, não as letras, não estou dizendo as letras, estou dizendo a palavra que Deus te revela. Quando você ouve o Evangelho, você entende aquilo ali, você sente arder aqui dentro, você sente que Deus está falando com você. Então aquilo ali é o próprio Senhor Jesus. É a palavra revelada. E só se encontra Jesus quem o busca em sua morada, na Bíblia. E só o recebe quem abre o coração para ouvir o que diz as Sagradas Escrituras. Ele disse em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao contrário do que muitas pessoas ensinam, Deus não fala com um homem de maneira sobrenatural, não. O apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus que, está em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. O Filho de Deus é a palavra, que diz aqui, diz que Deus nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. E quem é Jesus? Como é que ele fala conosco? 1 Coríntios 5,16 diz: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. João 1,1 diz: no princípio era o Verbo, já comentei isso, a palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estão compreendendo? No princípio de tudo, quando não havia nada, quando Deus criou os céus e a terra, no princípio Jesus era o Verbo, era a palavra de Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Ele falava e tudo passava a existir. E no Evangelho está escrito que tudo foi feito por Jesus. Por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Então fica mais do que claro, mais do que explicado que Jesus é a palavra de Deus. Não é aquele homem que veio na terra, é a palavra. A palavra se fez carne, como diz o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas depois foi sepultado, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. Ele ressuscitou e voltou à sua forma gloriosa. Por isso, o apóstolo Paulo disse: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Jesus é a palavra de Deus e ele bate na porta do seu coração toda vez que você ouve a pregação. Conforme ele disse lá: eis que estou à porta e bato. Quando você escuta a palavra de Deus ou lê a Bíblia, Jesus está batendo na porta do seu coração. Você sente alguma coisa. E toda vez que você ouve a pregação do Evangelho ou lê a Bíblia, se você prestar atenção quando ele bater e lhe abrir a porta, quer dizer, você receber aquela palavra, aceitar aquilo, entender, concordar, então sim, ele vai entrar na sua vida. E vai ser uma festa completa, ele vai cear com você e você com ele. Quando a gente lê a Bíblia, é nessa hora que Deus fala conosco. Quando uma palavra salta aos nossos olhos, naquela hora que a gente entende o que Deus está dizendo, o nosso coração arde por dentro. É nessa hora, é a hora que Jesus está nos visitando. E quando Jesus nos visita, não importa o estado que você se encontra. Não importa quem é você e nem como você tem vivido. A partir do momento em que Jesus vem lhe visitar e você abre a porta do seu coração para ele e o recebe, você será transformado. Tudo em você receberá vida, e vida plena. Aquele braço que não levanta passa a levantar, aquele joelho que não dobra vai passar a dobrar, aquela dor na coluna que te impede de abaixar vai desaparecer, e todo o seu corpo é renovado quando a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, entra no seu coração. A doença desaparece, as mágoas se desfazem, as portas se abrem, e na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Leia a Bíblia e pode ter certeza de que aquilo que você entender e sentir no coração que Deus está falando com você, aquilo que você sentir que Ele está te prometendo, certamente vai cumprir. Porque Deus sempre cumpre o que promete. Malaquias 4:2 está escrito assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, temer aqui no sentido de respeitar, no sentido de ter medo, não. Para vós que respeitais o meu nome, que me respeita, que respeita a palavra, que aceita a palavra e entende, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. É muito bom isso. Que tal ler a Bíblia comigo todos os dias? Você pode se inscrever no meu canal e clicar no sininho para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Se você quiser fazer alguma pergunta a respeito do que a Bíblia diz sobre qualquer assunto, ou quiser fazer algum comentário, ou estiver precisando da minha oração, fica à vontade para você escrever em comentários aí. Deus te abençoe.